Central, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, de 21 a 24. Depois também leremos uma parte do capítulo 18. Mateus capítulo 5, de 21 a 24. Depois uma parte do capítulo 18. Enquanto você vai abrir a sua Bíblia aí, quero lembrar você que hoje é o último domingo, a última oportunidade que você tem. Se você não preencheu a pesquisa, que a gente está publicando lá no grupo, lá online, nós também trouxemos alguns formulários ali que você pode pegar ali no nosso balcão ali. Então, se você não preencheu lá, se você quer preencher aqui papel, impresso, faça isso. Duas pesquisas, uma acerca da nossa nova identidade, da nossa nova logomarca, e a outra pesquisa acerca sobre os horários das nossas ações do domingo. Já então, a gente está pedindo, se você não fez, nós queremos ouvir você, a sua participação. Ela é muito importante para que a gente possa tomar as decisões que nós estaremos tomando como igreja nos próximos dias. Então, se você ainda não fez, faça hoje, porque isso é muito importante. Mateus capítulo 5, de 21 a 24. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite a mensagem que tem como tema Resolvendo conflitos pessoais na igreja. Nós estamos na nossa série de mensagens Igreja 1.0. Nós estamos voltando às origens, voltando à essência do que é ser, de fato, uma igreja de Cristo. Uma igreja que Cristo sonhou, uma igreja que Cristo projetou, uma igreja que Ele mesmo prometeu edificar. Nós já temos trabalhado algumas mensagens dessa série e hoje eu quero conversar com vocês falando sobre resolvendo conflitos pessoais na igreja. Hoje é de Mateus, capítulo 5, de 21 a 24, a palavra de Deus nos diz assim: Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a sua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. E agora, vou ligar para Mateus, mesmo no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 18, de 15 a 17. Mateus 18, de 15 a 17. E o texto diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar também a ouvir a igreja, também considera como gentio e publicano. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nesse momento em que nós abrimos a tua palavra, nós também queremos abrir os nossos corações para que a tua palavra possa achar guarida no coração de cada um de nós. Pedimos a Deus para que o teu Espírito Santo está em nós, que habita em nós, que age no meio de nós, nos ilumine a mente e nos dê ouvidos, ó Deus, atentos e corações obedientes. Que esta mensagem, ó Deus, possa ser não apenas entendida, mas vivida, mudando, Senhor, as nossas atitudes, transformando, restaurando e renovando a nossa fé. E em nome de Jesus, ó Deus, pedimos para que a tua palavra tenha livre acesso a cada um de nós nesta hora, nesse momento. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sou profeta, não adianta você dizer está amarrado, mas eu posso prever uma coisa. Se você fizer parte de uma igreja, você viverá conflitos. Isso não é nem profecia, nem profetado. Mas isso é algo que eu posso assegurar para você. Porque, em algum momento,
alguém vai ferir você. Talvez ele faça isso sem querer. Talvez ele faça isso querendo. Talvez ele faça isso sem querer. Mas essa é uma realidade. Porque da mesma forma que você será ferido, você também provavelmente ferirá. Esta é uma realidade que não dá para escapar. Não dá para fugir. E a maneira como nós lidamos com isso pode abençoar, pode favorecer o Evangelho, como pode atrapalhar o Evangelho na nossa casa, no meio da igreja e em todas as nossas esferas de relacionamento. É interessante porque Jesus se ocupou em colocar essas situações no centro da vida cristã. Porque perceba, Jesus inclusive disse, olha, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, se o teu irmão tiver alguma coisa contra você, deixa a oferta no altar, vai e reconcilia-te com o teu irmão, depois você volta para adorar a Deus. E Jesus nos deu um caminho muito prático para tratar as ofensas. E hoje, nesses próximos minutos, eu queria conversar com vocês, ajudando a mim e a você a curar conflitos à maneira de Cristo. Porque essa é uma realidade que não dá para escapar. Nós vamos ferir, nós seremos também feridos. Nós precisamos aprender a tratar os conflitos, seja nos nossos relacionamentos pessoais, seja na nossa casa, seja na igreja de Cristo, seja no trabalho, seja onde quer que esteja. Interessante porque Jesus, pelo menos 4 vezes no Evangelho de Mateus, ele vai falar sobre conflito. Ele vai falar sobre feridas nos relacionamentos. Ele vai falar sobre a necessidade do perdão. Quando nós olhamos para o famoso Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, está ali em Mateus capítulos 5, 6 e 7, Jesus por 2 vezes vai falar sobre perdão. Depois, no Evangelho, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, Jesus também por 2 vezes ele fala sobre perdão. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Jesus aprofunda então o 6º mandamento. O que diz o 6º mandamento? Não matarás. Esse é o 6º mandamento. Mas Jesus aprofunda, porque Jesus disse que não é só não matar. Ele vai dizer que a ira e as palavras que diminuem o nosso irmão já violam a lei do amor. Porque às vezes a gente não mata assassinando, mas a gente mata com as palavras. A gente fere com as palavras. Com o nosso jeito de ser, com as nossas atitudes. Com a tentativa de impor as nossas preferências, os nossos gostos. Daquilo que a gente acha que tem que ser, não só o nosso comportamento, mas também o comportamento do nosso irmão. E Jesus, de uma maneira surpreendente, ele quase que choca os seus ouvintes, porque ele diz, olha, isso é tão sério, que você deve interromper, inclusive, o seu culto, ir e se reconciliar com o seu irmão, para depois você vir e oferecer, então, a sua oferta. E perceba que isso não era algo tão simples naquela época. Porque vocês sabem que muitas daquelas pessoas, elas não moravam perto dos templos, das sinagogas, dos lugares de adoração. Algumas dessas pessoas tinham que empreender viagens que duravam, às vezes, dias, até eles chegarem aos centros, aos lugares onde os templos estavam instalados. Então não era simples assim. Dizer assim, olha, eu lembrei agora que Josimar está chateado comigo com alguma coisa. Peraí, deixa eu voltar aqui, eu vou voltar lá e eu vou me reconciliar com ele para depois vir e reconciliar com ele e vir continuar adorando a Deus. Não era algo tão simples. Porque eles não tinham a facilidade de locomoção que nós temos, que nós temos hoje em dia. Não é verdade? Mas percebam que era algo tão sério que Jesus então choca os seus ouvintes dizendo, olha, interrompa o culto.
mas vai e reconcilia com você. Vai e peça perdão. Vai e libere perdão àquele que te ofendeu. E em Mateus capítulo 18, Jesus nos dá os passos que nós devemos dar. De maneira prática, Jesus nos ensina o passo a passo para lidar com as ofensas, com as feridas, com os conflitos. E olhando então para esses dois textos, nós vamos aprender então a como lidar, como resolver os conflitos pessoais na igreja. Porque hoje, meus irmãos, nós sabemos que os conflitos não acontecem como acontecia, né, muito comumente naquela época, nos lugares públicos, nas praças, nas sinagogas. Não. Hoje os conflitos estão no WhatsApp, nas redes sociais, não é? Aonde nós estamos interagindo então com as pessoas, às vezes até mesmo nos ministérios, às vezes até mesmo nos grupos da igreja. A possibilidade do conflito, ela é iminente. Quem nunca sentiu o peso, por exemplo, de uma palavra mal dita, no sentido de ser mal colocada? E eu digo que é sempre pior porque a maneira como a gente recebe as mensagens que a gente recebe vai depender também do nosso estado de espírito, né? E ela é muito subjetiva, porque dependendo da maneira que uma pessoa escreve, dependendo de como eu estou naquele momento, eu posso receber aquela mensagem de uma maneira completamente oposta. Quem nunca sentiu o peso de uma palavra assim? Quem nunca sentiu o peso de um comentário atravessado? A gente fica olhando assim, o que esse irmão está querendo dizer com isso? Não estou entendendo. E aí nosso coração começa a ser tomado, porque normalmente esse ciclo é assim, né? Alguma coisa acontece, a gente sente uma emoção relacionada com aquilo que acontece, e a gente reage, muitas vezes baseado nessa emoção, e às vezes a nossa reação pode ser uma reação de cara defensiva, ou às vezes pode ser uma reação de criticar, de logo falar, logo tentar se defender. E aí a outra pessoa vai receber essa nossa mensagem, da maneira como ela recebe também, isso vai gerar nela um sentimento, uma emoção, e ela também vai reagir de uma determinada forma, de uma determinada maneira, de maneira que esse ciclo, então, ele vai se estabelecendo. O ciclo ação, reação, ação, reação. E o mundo digital, meus irmãos, ele amplifica, claro, as discussões. Aquelas que deveriam ser públicas, privadas, aquelas que deveriam ser olho a olho, muitas vezes a gente coloca isso para que o mundo todo possa ver, o mundo todo possa acompanhar. Feridas que podem ser curadas num diálogo, olho no olho, como a gente dizia antigamente, tete a tete, face a face, elas estão expostas nas redes sociais. Como é que você tem tratado os seus conflitos? Como é que você tem lidado com os seus conflitos? Quando as pessoas ferem você, machucam você, o que você tem feito? Como discípulo de Jesus Cristo, você tem buscado a reconciliação? Você tem ido até essa pessoa? Ou você tem desabafado nas redes sociais? Qual tem sido a sua atitude? Meus irmãos, nós sabemos que a maneira como nós nos amamos, a maneira como nós nos relacionamos será um testemunho para o mundo lá fora. Jesus disse isso. João capítulo 13, versículo 34, 35, Jesus nos diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Por isso que é importantíssimo para nós aprendermos a como resolver os conflitos, as situações, porque nós precisamos
dar testemunho. E o nosso testemunho vem principalmente com o amor que temos uns pelos outros. E Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, você precisa entender que os conflitos, eles são inevitáveis. Conflitos são inevitáveis. Mas quebrantamento, perdão e reconciliação são atitudes que glorificam a Cristo. Conflitos são inevitáveis. Porém, quebrantamento, perdão e reconciliação são atitudes, são escolhas que fazemos e que glorificam a Cristo. É pelo menos 3 lições que eu posso aprender aqui nesse texto que vão ensinar a mim e a você a como resolver os nossos conflitos pessoais. O primeiro deles, eu preciso buscar a reconciliação antes da adoração. Reconciliação antes da adoração. Os versos 21 a 24 de Mateus, nós já lemos, repetimos, ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão está sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua fé, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua. É interessante porque Jesus aqui iguala a ira desprezível e um insulto ao homicídio no coração. Vocês perceberam que o texto de Jesus vai dizendo primeiro: olha, se você se irá sem motivo contra seu irmão, você está sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto ao seu irmão está sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno de fogo. Quantos assassinatos, quantos homicídios a gente comete no coração? Talvez você nunca tenha matado alguém, eu espero que não. Mas quantos homicídios nós cometemos no coração? E Jesus diz que quando sentimos ira, quando insultamos o nosso irmão, quando o desprezamos, nós cometemos homicídio no coração. E não só isso. Jesus vai dizer que a nossa adoração ela fica pendente, ela fica travada quando há pendência nos nossos relacionamentos. É por isso que Jesus vai dizer: se você lembrar, então, que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Olha que interessante, porque Jesus não vai nem dizer que se você tem alguma coisa contra o teu irmão. Se você lembrar que o teu irmão, e pode ser que o teu irmão tenha algo contra ti, algo que você nem fez, objetivamente. Mas Jesus está dizendo: se você lembrar que o teu irmão tem algo contra você, o que você tem que fazer? Para tudo. Vai se reconciliar com ele. Se acerta com ele. Depois você volta e adora o Senhor. Deus prioriza relacionamentos restaurados a uma liturgia que é pouca, que é vazia. Porque a adoração verdadeira vem quando nós temos os nossos relacionamentos restaurados. Quando nós estamos em paz com os nossos irmãos, com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas do nosso relacionamento. Isso a gente entende que, semanalmente, há muitas pessoas que vão às igrejas, mas que estão prestando uma adoração vazia, porque estão em conflito com os seus irmãos. Às vezes, você olha para aquela pessoa e você veja: nossa, como ela está com o olho fechado.
agradecimentos, ela tem toda uma expressividade. Mas aquela adoração é assim. Porque há pendências no seu relacionamento. Jesus deixa muito claro. Se você lembra que o seu irmão tem algo para você, deixa perante o teu altar, perante o altar da tua fé. Vai reconciliar com o seu irmão. Então, voltando, passa. Quando você olha agora para os seus relacionamentos pessoais, há algum nome, algum rosto que vem ao seu coração? Alguma conversa adiada? Alguém que você precisa ligar, mandar uma mensagem? Se o Espírito Santo agora traz isso ao seu coração, o Espírito Santo agora traz um nome, traz um rosto, é porque você precisa buscar. Você precisa conversar com essa pessoa. Você precisa reconciliar essa pessoa. Você precisa fazer a sua parte. O texto sagrado também diz: independente de você, tende paz para com todos os homens. Mas antes de você ir, antes de você dar o passo na busca da reconciliação, coloque as suas emoções diante da cruz. Ore, colocando o seu coração diante do Senhor e pedindo: Senhor, alinha o meu coração ao teu coração. Livra-me, Senhor, dos rótulos. Livra-me, Senhor, do exagero. Porque o propósito não é acusar. O propósito não é simplesmente mostrar quem está certo e quem está errado. O propósito é reconciliar. Muitas vezes a gente precisa abandonar os rótulos que a gente faz sobre as pessoas. Frases que a gente usa, né? Olha, você sempre foi assim. Porque você é assim, eu acabo reagindo dessa forma. Você nunca faz as coisas do jeito que tem que ser feito. Você nunca acerta. Você está sempre errado. Essas são frases, meus irmãos, que só destroem, que só machucam, que só enfraquecem os relacionamentos. Precisamos trocar rótulos por observações. Precisamos dizer para as pessoas: olha, quando aconteceu X, eu me senti assim, eu me senti Y, e eu preciso conversar com você para que a gente restaure os relacionamentos. Preciso evitar o sarcasmo. Preciso evitar a ironia. Preciso evitar as generalizações que a gente faz. Mas, como disse, isso precisa acontecer, em primeiro lugar, dentro da igreja, que é a nossa casa, a nossa família. Pais precisam aprender, em alguns momentos, a pedir perdão pelos seus filhos. Pedir perdão pelo tom que usou. Um momento de uma palavra que acabou sendo maldita. Os filhos precisam também buscar perdão dos seus pais. Os filhos também precisam buscar honrar os seus pais, conforme é o mandamento da palavra de Deus. Só precisa mesmo não ser a nossa atitude. Se houver algum mal entendido, qualquer esfera dos relacionamentos que eu tenho, eu preciso buscar primeiro quem foi ofendido. Eu preciso buscar primeiro quem me ofendeu, antes mesmo de ir e cultuar o Senhor. Segunda lição que a gente aprende aqui nesse texto é que o caminho que Jesus nos mostra para resolver então as ofensas. E em Mateus capítulo 18, Jesus nos dá um caminho. Ele vai dizer: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste também.
irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Jesus nos apresenta aqui, meus irmãos, 4 movimentos que precisam ser. O primeiro movimento é o movimento de ir às posses. É você e a pessoa. Jesus está nos mostrando aqui que a privacidade, ela honra o nosso irmão. Ela honra quem nos ofendeu. Ela honra também a nós que muitas vezes somos os ofensores. Então Jesus vai dizer, em primeiro lugar, precisamos de o problema é que, às vezes, acontecem situações na nossa vida em que a gente fala com todo mundo antes de falar com quem a gente deveria falar. A gente comenta e compartilha sobre aquela situação com tanta gente que não é aquela a quem nós deveríamos ir. Ou aquela a quem nós deveríamos ir, buscar, é a última que nós vamos fazer. Mas Jesus é muito claro, muito direto, dizendo que nós precisamos, no primeiro movimento, a sós buscar a pessoa que nos ofendeu, ou se nós fomos os ofensores, irmos até essa pessoa para reconhecer, para pedir perdão, para se reconciliar. Aí Jesus vai dizer, olha, se essa pessoa recusou a ouvir você, aí você chama mais alguém, você chama mais uma ou duas testemunhas, para que haja ali segurança, para que haja clareza do propósito, da intenção, que é a restauração do relacionamento. E Jesus disse, mas se essa pessoa ainda recusa ouvir, mesmo com testemunho, aí você leva isso para a igreja, para que haja ali um processo pastoral, de cuidado, de tratamento. E se essa pessoa persiste ainda em não ouvir, trata então essa pessoa como um pagão, como um publicano. Ou seja, reconhece que essa pessoa vive como alguém que não se submete a Cristo. Mas perceba que qual é a meta, qual é o objetivo em todas essas ações, ou em todos esses movimentos? Primeiro sós, depois com uma ou duas testemunhas, depois leva para a igreja. O propósito é um só. O objetivo é um só. Ganhar o irmão de volta. Ganhar esse irmão. Isso que Jesus disse. Mas é claro, como disse no ponto anterior, em primeiro lugar, nós precisamos, antes de qualquer passo, de qualquer movimento, sondar os nossos próprios corações. Alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Precisamos orar e examinar os nossos corações. Precisamos fazer a oração do salmista, do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. E quando você estiver diante da pessoa, quando você estiver na sua conversa particular, ouça mais alimentos. Ouça mais. Faça perguntas. Você pode me ajudar a entender por que você se sentiu assim? Qual foi a palavra que eu usei? Qual foi a palavra dita ou maldita que machucou você, que feriu você? Me ajude a entender melhor aquilo que aconteceu. Se não houver abertura da pessoa, se a pessoa se fecha, chame alguém mais maduro. Mas o propósito não é que essa pessoa seja o seu advogado emocional. O propósito é que essa pessoa seja uma pacificadora, uma moderadora. E se essa pessoa ainda persiste em não ouvir, em se fechar, apresente isso aos líderes da igreja. Mas em tudo, fale sempre a verdade em amor. É isso que Paulo nos diz em Efésios, capítulo 4, versículo 15.
mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Essa deve ser a nossa atitude. Falar sempre a verdade em amor. E a terceira lição que a gente aprende aqui nesse texto, ou nesse texto que nós lemos, é que quando você é aquele que erra, somente o arrependimento é que reconstruirá os relacionamentos. Quando você foi aquele que errou, quando você foi aquele que pecou contra o seu irmão, somente o arrependimento é que reconstruirá esse relacionamento. Volta ao texto de Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua fé, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar da tua fé. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Agora, Efésios capítulo 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo. Jesus, então, nos chama aqui, meus irmãos, nos momentos em que nós pecamos, em que nós ofendemos, em que nós falhamos contra o nosso irmão, a tomar a iniciativa. Na verdade, a iniciativa precisa ser sempre nossa, seja qualquer a configuração da situação, ou seja, naquelas em que eu fui ofendido, em que eu fui ferido, mas naquelas também em que eu feri, em que eu ofendi. A iniciativa precisa ser sempre minha. Jesus chama aqui, então, o ofensor a tomar a iniciativa. Paulo, quando escreve, ele vai, então, aprofundar, dizendo que o perdão e a bondade fazem parte do Evangelho, ou seja, nós somos perdoados. E se nós somos perdoados, nós também precisamos pedir perdão. Nós precisamos buscar a reconciliação. E quando você for conversar com o seu irmão, quando você for pedir perdão, seja específico. Diga, olha, eu pequei, eu machuquei você, eu feri você quando eu falei dessa forma. Quando o meu tom foi um tom agressivo, quando as palavras que eu disse foram palavras que não abençoaram, que não edificaram, mas foram palavras que machucaram você, que feriram você. Peça perdão. Não peça desculpas. Porque há uma grande diferença entre pedir perdão e pedir desculpas. Porque quando eu peço desculpas, eu estou dizendo assim, olha, eu não queria fazer isso não. Mas acabou acontecendo. Desculpa a gente pede por incidentes que às vezes acontecem. Né? Se eu passar e esbarrar em alguém, eu digo, não, eu não tinha pensado. Então, desculpas pede a pessoa como algo que a gente não está reconhecendo a profundidade e a gravidade daquilo que nós fizemos, do nosso pecado, da nossa ação. Peço perdão. Eu preciso que você me perdoe por aquilo que eu disse. Eu preciso que você me perdoe pelo tom que eu usei. Às vezes até o que a gente disse estava certo. Estava ok, mas o tom que a gente usou foi um tom agressivo. Foi um tom de intimidação, foi um tom de acusação. Evite desculpas, peça perdão. Pergunte à pessoa, você me perdoa? E aguarde a resposta dela. Se ela disser, eu não te perdoo, eu não consigo te perdoar, aí o problema já não é mais seu. O problema está agora dela com Deus. Mas é claro que a sua atitude, o seu pedido precisa ser sincero. Além disso, pergunte também à pessoa, como que eu posso reparar o que eu fiz? Como que eu posso consertar aquilo que eu fiz?
Sabendo que, às vezes, meus irmãos, algumas situações que a gente faz, que a gente comete, e o reparo, na mesma proporção, na mesma altura, é praticamente impossível. Você se lembra da história daquela irmã que, em determinado momento, inventou uma situação contra o pastor da igreja, e ela começou a difamar aquele pastor, e começou a levantar uma falsa acusação. E aquilo, claro, começou a reverberar no meio da igreja, até o momento em que ela foi confrontada e ela reconheceu que o que ela estava dizendo era mentira, era uma falsa acusação, era algo que ela tinha inventado, porque em algum momento ela tinha se sentido ofendida pelo pastor, e ela fez aquilo com retaliação, aquele sentimento. Ao que aquela irmã procurou o pastor e reconheceu diante do pastor a sua ofensa que ela tinha feito, mas aquele pastor precisou mostrar para ela, e fez de uma maneira muito prática, sobre as consequências daquilo que ela havia feito. Ao que aquele pastor pediu para aquela irmã juntasse um saco de pedras. Aquela irmã foi junto com o saco. E aquele pastor disse para ela: agora a irmã vai no prédio mais alto da cidade, e despeje essas penas do alto. Ao que ela foi, obedeceu, voltou ao pastor, e o pastor disse para ela: pois bem, agora tente recolher todas as penas que você despejou do alto. Não é possível recolher todas as penas. Porque existem algumas situações, existem algumas ofensas que a gente comete que é impossível reparar totalmente o dano. Mas nós precisamos perguntar àqueles a quem temos ofendido: como eu posso consertar? Precisamos assumir o compromisso de sermos cobrados, o compromisso de prestarmos contas, porque o propósito é que haja mudança na nossa atitude, no nosso comportamento. Agora saiba que, meus irmãos, perdoar e que pedir perdão é um ato de escolha, de obediência. É algo que a gente faz antes de sentir. E perdoar, meus irmãos, não é amnésia. Perdoar é a decisão de não mais cobrar. Perdoar não é esquecer. Perdoar é dizer: você me ofendeu, mas agora eu abro mão de cobrar esse tipo. Porque foi isso que Deus fez para conosco. E assim que Ele nos chama também a agir. É claro, precisamos entender que perdoar não significa que a confiança voltará a ser imediata. Confiança, ela se reconstrói com o tempo. Confiança se reconstrói com frutos. Frutos de arrependimento. Frutos de mudança de vida, de comportamento. Precisamos entender também que perdoar não é tolerar abusos. Existem alguns casos, existem algumas situações que será necessário distância, prudência. Porque perdoar não significa continuar se submetendo ao raio de ação dos insultos, das feridas. Precisamos, meus irmãos, fazer isso diariamente. Uma coisa que tem me ajudado, eu trago como sugestão para você: antes de você cumprir todas as dicas, faça um inventário do seu coração, um inventário emocional. Diante de tudo aquilo que você viveu no dia, pode ser que você vai, naquele momento, lembrar: olha, ficou aqui uma situação mal resolvida. Tem alguém aqui que eu preciso procurar. Pode ser que seja o seu cônjuge.
ser que seja seu filho, pode ser que seja seu pai, pode ser que seja um colega de trabalho, pode ser que seja um irmão na igreja. Faça um inventário do seu coração. Acerte as suas dívidas emocionais. Não pague com a mesma moeda aqueles que ferirem você, que ofenderem você. Seja sempre alguém que é ponte, que liga, que aproxima, e não um muro que afasta as pessoas e distancia as pessoas.